Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, já começa aqui o vídeo agradecendo a 2 inscritos, o Thiago de Paula Saraiva Alves, nosso irmão de fé e batalha, e o veteranaço Silvio Omar Ramos, sempre conosco aí. Fica provado mais uma vez que esse canal é feito com a nossa união. Inclusive no último vídeo que a gente fez na Petroroupa, né, falando inclusive de um feriado que o Lula implementou. Eu acredito que esse vídeo vai passar pouquíssimo tempo no ar. Se você não viu, assista, né? Eu descobri que tem vários estados que comemoram, né? Tem a data oficial do cristianismo, tem o dia do evangélico, tem o dia do católico, né? Então é uma coisa que eu já não sabia. E lendo os comentários, vocês sempre me esclarecem as ideias. E eu gosto muito disso, dessa nossa interação, né, família? Eu acho que é uma coisa especial que nós temos aqui nesse canal e que faz o canal ser o que é. Então, mais uma vez, agradeço a todos, meus irmãos. Pode ter certeza que o conteúdo só é possível graças a cada um de vocês que assiste, tá certo? Então, a dica desses 2 irmãos aqui, ela mostra que aquele céu e terras que o Lula prometeu, né, a picanha, começa a mudar, né? E agora ele começa a colocar a culpa nos próprios parlamentares. Para não dizer, isso é coisa de mídia bolsonarista, isso é coisa de bolsonarista, tá aqui, ó. Principais notícias. G1. Lula diz que não consegue dar aumento do salário mínimo porque tudo consideram gastos. Folha. Governo Lula pretende manter salário mínimo em R$ 1.302 e desiste de aumento adicional. Portal Contábeis. Governo pode desistir do aumento do salário mínimo em 2023. Então qualquer um que pesquisar vai ver, meus irmãos, e a gente sabia disso. Você quer saber a prática? O que é que traz na prática o governo Lula? Eu mostro para você. Tem muita gente iludida. Eu sei que o governo Bolsonaro não foi fácil. Eu mesmo digo aqui o tempo todo que bom é que ele fosse preso para aprender. Porque o Lula tá aí, é culpa dele. Isso aí eu não nego. Davi, mas você morde e assopra. Não, meu irmão. Eu simplesmente observo cada fato. Estamos falando aqui de funcionário nosso ilustre. O Lula é isso. É um funcionário ilustre que eu jamais contrataria. Mas tá aí. De uma forma ou de outra tá aí. Então é o nosso empregado ilustre. E o que esse cara faz, meu irmão, pesa muito. Toda a crise que passamos pelo último governo não pode também ser jogada só nas costas do Bolsonaro, porque o PT quebrou o país, família. Não foi sentido isso tanto no governo do Lula, porque tinha o boom dos commodities. Ele transformou a Petrobras em uma empresa mista e entrou muito dinheiro. Mas a dívida externa, Enéas era o único que ficava de olho nisso. Aí você escolhe, ou você acredita num patriota de verdade, um cara que teve uma carreira em toda a sua vida, uma vida exemplar, ou você acredita no Lula. Eu não preciso falar mais nada, porque as próprias notícias sobre ele, né, se você fizer uma pesquisa, você sabe. Prender o Lula pelo triplex, meu irmão, é uma coisa que foi o que deu para fazer. Porque infelizmente, assim como acontece com o Bolsonaro também, depois a gente vai entrar nessa linha de raciocínio, né, numa pesquisa mais a fundo, presidente da república nenhum se mete em corrupção sozinho. E embora o presidente saia, outros figurões estão aí, continuam no poder. Então os caras não mexem nisso. Olha, não mexe comigo e eu não mexo com você. Fica aquilo ali. É um sistema apodrecido. Quando eles querem derrubar um presidente, eles procuram uma coisa particular, alguma ponta solta que envolva só o cara. Foi o caso de Lula com o triplex. Se o Bolsonaro for preso, tudo indica que sim. Não pense que vai ser uma coisa, pegar um grande esquema de corrupção envolvendo milhares de pessoas, não. Vai ser uma coisa particular dele. Alguns daqueles 45 processos que são de caráter mais pessoal, mas que podem sim levá-lo para a cadeia. Ainda mais agora, sem fórum privilegiado. Então é assim que se faz justiça no Brasil. A própria Lava Jato, quando começou, eu critiquei aqui. Eu disse, olha, a Lava Jato que a gente pensava que ela ia lavar mesmo, como diz o nome, lavar tudo, passar o jato. Ela estava escolhendo, olha, tem a delação desse cara aqui, Fernando Henrique Cardoso, não, isso aí agora não, deixa isso aí pro lado, esquece esse daí, esse aí é dos nossos, peraí, justiça tem que ser feita a todos, meus irmãos, tem que pesquisar a fundo, porque é com dinheiro nosso e paga quem deve, mas não é assim que acontece no Brasil, porque o sistema está muito enraizado e apodrecido. Você já viu uma árvore crescendo? Eu vou colocar a imagem aí, você vê que ela vai enraizando pela terra, quanto mais velha ela fica, tem pessoas até que derrubam árvores muito antigas quando ela é muito próxima da casa, porque as raízes crescem tanto que prejudica a própria casa. Os alicerces da própria casa começam a quebrar de baixo para cima. Então o sistema brasileiro está mais ou menos assim, meu querido irmão. Ele está mais ou menos assim, infelizmente.
E isso foi proposital. Agora, eu quero trazer as notícias atuais de agora. Nós estamos em 2023. Não adianta falar do que passou. O que passou serve para a gente entender a situação atual. E a situação atual é essa aqui, ó. Os empresários simplesmente fugindo do Brasil. Estão fugindo do Brasil. E é fácil você se entender, meu irmão. O princípio cristão não é amar o próximo como a ti mesmo. E para amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso me colocar no lugar dele. Então imagina que você é uma empresa, você tem aí seus 10 funcionários, certo? E agora você não pode demitir aquele funcionário que está fazendo corpo mole, que é mal educado, que não faz bem o seu trabalho. Existe esse perigo de transformá-lo no meio que um funcionário público, né? Não é à toa que tanta gente reclama do serviço público, é justamente por causa disso. Não pode demitir, os caras trabalham ali no 20%. Querem fazer a mesma coisa com qualquer pessoa que contrata. Então o resultado tá isso aqui, ó. Frigorífico demite 800 funcionários e encerra atividades de abates em Paysandu, no Paraná. 12 de janeiro de 2023. Olha aí o Brasil melhor de Lula. Um Brasil de igualdade, realmente de igualdade, todo mundo pobre. O frigorífico Big Boy anunciou nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, a demissão de 800 funcionários e o encerramento das atividades na unidade de Paysandu, no Paraná. O frigorífico abatia cerca de 500 bois por dia. Durante a manhã de terça, ao chegarem para trabalhar, houve uma reunião com a diretoria que informou aos funcionários o encerramento das atividades de abate e que todos estavam demitidos. Principalmente aqui nesse setor, família, antes de a gente prosseguir aqui, a matéria até é curta. Mas principalmente nesse setor de carne, a gente vai ver cada vez isso aqui ficar mais comum. Preste atenção, há quanto tempo eu venho falando isso. Carne, ela vai ser um artigo de luxo apenas para quem pode pagar. Não tem essas picanhas argentina, europeia, que custam uma fortuna, R$200, R$400 um quilo, né? Bolsonaro comeu um, acho que de 1.000 e pouco, que deu a maior repercussão antigamente, né? No governo dele. Vai ser mais ou menos isso. Ah, você quer carne orgânica, abatido direto do animal? Beleza. O preço é esse. Ô Davi, o pobre vai deixar de comer carne? Não. Titio Bill já está fazendo. Outras grandes empresas ligadas a grandes grupos financeiros também estão fazendo a comida sintética. E tem de todo tipo que você quiser. De célula-tronco, de cocô, do que você pensar, estão fazendo. É? Agora eles mesmos não vão consumir. É pro povo. De acordo com a empresa, a decisão é consequência da falta de rebanhos no Paraná, o que obriga os frigoríficos paranaenses a fazer suas compras de boiada no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, o que encarece a operação. Óbvio, né, família? Você tem que buscar fora. Agora a pergunta aqui seria, por que o Paraná diminuiu a sua produção? Aí você vai chegar no que está acontecendo. Segundo os diretores, por conta disso, o frigorífico já vinha operando no vermelho há mais de 7 meses, mas evitava demissões com a expectativa que a situação poderia melhorar. Nesta época do ano, mesmo nos estados vizinhos, a oferta de animais para abate diminui ainda mais, uma vez que os produtos aproveitam a abundância de pastagem para manter o gado engordando. Vários frigoríficos paranaenses fecharam nos últimos anos pelo mesmo problema. É o caso da gigante JBS, uma das maiores empresas do setor de alimentos do mundo, que fechou a unidade que mantinha em Maringá, divisa com Paysandu, em frente ao Big Boy. O fechamento do Big Boy terá reflexos na economia de Paysandu, onde mora a maioria dos quase 1.000 funcionários da empresa. E aqui encerra a matéria. Então, meus irmãos, aos poucos, isso aqui vai se alastrando, vai aumentando pelo Brasil. Veja, era 500 bois por dia, já era uma produção bem considerável, né? E se fecha. E já vem num caminhar de que outras empresas também fecham. Agora, o que é que você vê? Você vê outros países cada vez comprando mais do Brasil. Não é à toa que vai ficando cada vez mais caro o produto. Antigamente, eu já contei isso aqui pra vocês, mas você ia na casa, né, das pessoas mais humildes, a gente também, e a primeira coisa que meu avô mesmo servia era carne com farinha. Olha, carne, vamos com um pedacinho de carne mais eu, com farinha e uma xicrinha de café. Aquele, família, aquele legítimo, né, que era batido no pilão, coado, parecia um ameu coador. Era aquele café legítimo, mas você fosse visitar meu avô, era sempre o que comia. Uma carninha com farinha, porque era barato. Você andava nas casas mais pobres, 5h30 da tarde, né, nos bairros mais humildes, o que a gente sentia cheiro, a gente moleque brincando, o primeiro cheiro que você sentia era o cheiro do bacalhau assando. Cadê isso agora? Por que é que não tem mais? Deixou de ter bacalhau, entrar em extinção? Não, você tem grana, você compra.
É isso. O problema é esse, meus irmãos. Estão encarecendo as coisas justamente para que as pessoas perdam acesso a esses itens e comecem a consumir outros. Você acha que a indústria de enlatados, de conserva, teria dado certo se isso já não viesse acontecendo? É incrível. Você vê o processo para criar um biscoito, um simples biscoito, e ele consegue ser mais barato do que uma maçã. Eu fui comprar uma pinha, eu acho que eu falei isso aqui para vocês. Em Gravatá, qualquer hora eu vou comprar de novo, vou passar lá só para você ver, que eu até disse que reclamei do preço. Mas R$5 uma pinha. Se fosse comprar biscoito tinhoso, que é o que vem daqui, era tanto biscoito, meu irmão, que eu não aguentava comer. Aí uma pinha, R$5. Uma coisa que quem tem a plantação ali, colhe de caixa, né, sem pagar nada. O investimento é mínimo. Só tem que esperar, né, ter a terra e esperar, que tá ficando também cada vez mais caro. Então por que isso acontece? Justamente, né, o encarecimento, a sobretaxa e etc, etc. A dificuldade, né, a gente falou também esses dias aqui do vendedor de coco, né, que teve seu carro apreendido, a mercadoria apreendida. Tudo isso está dificultando. Se você tem que pagar mais, se você, para regularizar-se, né, entre aspas, você gasta uma fortuna, você vai passar isso para mercadoria. Isso é matemática, meu irmão. Não é mágica, não é o anjo caído aqui na nossa frente. A gente sabe que quem está por trás é ele mesmo, mas é isso que funciona. A gente tem que analisar o aspecto espiritual e físico. Então, todas essas coisas acontecendo e o povo continua gadificado. E realmente, família, quando eu leio esses comentários assim, ah, Davi, se decide, qual é o lado que você tá? Pelo amor de Deus, eu tô do teu lado, eu tô do meu lado. O lado que enxerga que o nosso país é o mais rico do mundo e é uma pouca vergonha que o povo daqui não usufrua de tanta riqueza que o país tem. Aí eu vou torcer para um funcionário e ficar do lado dele. Ele é que tem que ficar do nosso lado, porque ele é um funcionário, um mero funcionário. Não quero saber se é presidente da República. Não quero saber se é do STF. São funcionários do povo. Acabou. Mas eles esquecem disso e pensam que são imperadores e donos do povo. E o povo ainda por cima entra nessa. Então não acabou não. Tem mais. Tem mais aqui, ó. Vamos lá. Nada é tão ruim que não possa piorar, meu irmão. A lei no Brasil tá sendo essa, ó. Quer mais uma? Vamos lá. Dono da Riachuelo vai demitir maior parte dos 2.000 funcionários de fábrica fechada em Fortaleza. A fábrica emprega cerca de 2.000 pessoas e em 2021 respondia por quase 10% do quadro total de empregados do grupo. Matéria recentíssima também, de 10/1/2023. Então isso aqui é o Brasil do Lula, família. Acho que eu não preciso aqui, porque a mídia, né? A mídia é canalha. Ela não vai explicar para vocês que todas essas demissões já vem pela essa vontade do Lula de proibir a demissão, que gera isso aqui, é o efeito que gera. Cada ação gera uma reação, nós já aprendemos isso, né? Você tá tranquilo aí. Você vai ter uma reação se eu disser, olha, meu querido irmão, tô aqui com uma pinha de R$5 para te dar. Davi, eu não gosto de pinha, uma jaca. Você tem uma reação. Já se eu faço um gesto que vou fazer mal a você, a sua reação já é outra. Isso é todos nós. É assim que acontece. Então é óbvio que se o cara cria uma medida onde não vai poder se demitir, as empresas que estavam ali esperando para ver se a coisa melhora, né? Elas se precipitam e terminam às vezes prejudicando elas mesmas. Isso aqui já é o efeito Lula. Agora é óbvio que na mídia podre, como o doutor Enéas dizia, a mídia lixo, ela jamais vai te colocar dessa maneira. Não é estranho que todos esses caras já assim no comecinho do ano anunciam uma coisa que não estava nos planos? É estranho, Davi. E por que a mídia não fala? Porque a mídia tem lado. Ela é paga para dizer A ou B. Então é isso, meus irmãos. Acho que não tem mais nada para comentar. Acho que você que acompanha o nosso canal já entendeu como está funcionando as coisas. É terrível. Realmente é terrível em todos os sentidos que a gente olhar. Cada lado, cada ângulo é terrível, família. Terrível. Só isso para dizer. Sem os bons dos commodities, com a administração totalmente incompetente do Lula, apertem os cintos, é o que eu tenho dito para você. E reforço aqui aquele pedido. Não é motivo para alarme. Ah, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Não, porque esse país realmente é muito rico. E Deus sempre se compadece dos seus filhos. Mas também não é época para desperdício. Não é época para você se pendurar no seu cartão de crédito. Não é época para você estar fazendo dívidas a longo prazo. Não é época para você ficar... Faltou 1 quilinho de arroz, vou aqui no mercado comprar. Não.
Você compra um pouquinho a mais, porque se precisar esperar uma semaninha, 2 semaninhas, você tem o suficiente para comer. Davi, mas é muito caro fazer isso. Não, porque eu não estou indicando a você que faça um estoque para enfrentar 10 anos ou 20 anos. Estou falando para você aumentar um pouquinho. Compra um pacotinho de miojo, deixa lá. Os não perecíveis, de macarrão, deixa lá. Ô Davi, mas eu não gosto dessas comidas. Mas isso aí é um caso de se acontecer. Porque do jeito que a coisa tá, o Brasil pode venezuelar a qualquer momento. Vai vir a moeda única aí, que não é uma coisa de esquerda. Paulo Guedes já estava na frente desse projeto. As coisas que são globais, meus irmãos, eles estão todos juntos, não tenha dúvida. Não é à toa que você vê as votações, né, de ambos os lados nas mesmas coisas, nos mesmos projetos. O gado é que fica nessa ainda. Mas é isso, meus irmãos. Eu vou encerrando por aqui, senão a gente já entra em outro assunto e começa o vídeo, né? Que na verdade esses assuntos estão todos ligados. É como se fossem os tentáculos do mesmo sistema, né? Cada tentáculo agarrado em uma coisa, mas pertence ao mesmo monstro. Enfim, que Deus proteja cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Um abraço e fui!